Hoje eu vou estar com um cara que eu admiro pra caralho desde a minha adolescência. Ele nem me conhecia nessa época ainda, mas eu já admiro ele desde. É que ano aquele? 2000 eu Antes. ganhei. Antes foi 94, 95 ali. 94, 95. É. 95, para ser preciso, 95. Ali no Chiep, Isso. nadando naquelas piscinas ali do Baneb. Pra quem não conhece ou não tá lembrado, eu tô aqui com o primeiro e, infelizmente, o único até o momento nadador negro brasileiro, ganhador, né, da medalha olímpica. Hoje nós vamos falar sobre essas questões de racismo no esporte. Divaldo, seja bem-vindo aí ao Contras Fluxo. Obrigado, Fabiano. Saudar aí toda a sua audiência aí, aos amigos que vão acompanhar esse podcast aqui. E satisfação reencontrá-lo e poder compartilhar mais uma vez a nossa história e nossa trajetória, não só no âmbito esportivo, mas da vida também, né? Mas além de campeão olímpico, me conte um pouco aí. Quem é você, né? Pronto, vamos lá. Eu sou Edivaldo Valério, fui nadador profissional. Comecei a nadar bem cedo, com 3 anos de idade. Ao longo desses anos todos, nadei até os 32 anos. Foram quase 30 anos contando diversos azulejos aí pelas piscinas do Brasil e do mundo. Conquistei alguns títulos importantes, né? Dentre eles fui campeão baiano diversas vezes, campeão norte-nordeste, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano. Em 98, eleito atleta número 1 do mundo, da categoria Júnior 1. E o maior título da minha carreira foi ter sido medalhista olímpico em Sydney no ano de 2000, nadando o revezamento 4 por 100 e fechando aquela prova emocionante, apesar de tanto tempo já que se passou, ainda nos guarda muita emoção pela forma como foi, né? Como eu fui o último homem a pular, quando eu pulei o revezamento estava em quinto, e a gente acabou ultrapassando 2 adversários, ganhando a medalha de bronze para o Brasil. Tem a possibilidade o Brasil do bronze. Tem a possibilidade o Brasil do bronze. É batida de mão na vitória. É batida de mão na vitória. Vem a medalha. Vamos bala. Vem a medalha. É Brasil, é Brasil, é Brasil. Brasil! Edivaldo Valério. Australian Torp se equilibra de novo. Em cima de Gary Hall. A festa brasileira. O baiano Bala garantiu o bronze. É a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas 2000. Gustavo Borges, Xuxa, Borges, Carlos Jaime, Edivaldo Valério, mais bala que nunca. O que me fez ser o primeiro e único nadador negro do Brasil a ganhar uma medalha olímpica até os dias de hoje, né? E nos espanta, quando eu te contei isso, né? O fato de eu ainda ser o único. Isso não era motivo para comemoração, né? Mas de reflexão, porque diante dos números e dos dados que hoje a gente tem aqui no Brasil, principalmente no Brasil, na Bahia nem se fala, né? 82% da nossa população é estimada em negros e pardos. E no Brasil, 55% é estimada em negros e pardos, ou seja, a grande maioria. E ainda assim, diante desses números, eu ainda sou o único nadador negro do Brasil a ganhar a medalha olímpica, né? Então é um fato para a gente refletir e ver de que forma a gente quer conduzir o esporte no nosso país. É foda, né? A gente estava aqui nos bastidores e eu usei a palavra infelizmente, né? Infelizmente você ainda é o único, né? E aí Aí eu contestei você. É triste não, é foda mesmo. É foda mesmo, porque foda tá acima... Tá acima desse nosso sentimento aqui de tristeza, né? Porque diante desses números que eu trouxe para você agora, espanta mais ainda, né? Principalmente aqui na Bahia, que a gente tem uma população esmagadora negra, né? Negra e parda. E a gente ainda não conseguiu potencializar isso e transformar em resultado, né? Em performance. E no Brasil a mesma coisa, né? E às vezes a gente fica esperando e contando com acaso, ou a famosa sorte, né? E às vezes aparece, né? Às vezes acontece, como alguns exemplos aqui no nosso país, inclusive, aconteceram recentemente. Eu citei para você até mais cedo o Ítalo Ferreira, que é o campeão mundial, medalhista olímpico aí no surf, que aprendeu a surfar
porque o pai era pescador e ele pegou a tampa de isopor e começou a surfar, né? Ou seja, um acaso, uma sorte. E hoje a gente tem um atleta desse nível porque foi o acaso mesmo, mas que não houve um trabalho para poder potencializar ações que pudessem revelar futuros atletas, né? E aí eu fico imaginando a quantidade de Edivaldos, de Ítalos e outros tantos atletas nossos aí que não têm esse incentivo e muitas vezes não conseguem nem sequer desenvolver porque não tem mesmo essa possibilidade, né? Você usou a palavra sorte aí, mas eu acho que vai um pouco além da sorte, né? O que eu acho também, Fabiano, que a gente ainda não entendeu a importância que o esporte tem na sociedade. Às vezes a gente pensa em esporte e vê tipo assim, um contraturno, mas de forma aleatória. E a gente ainda não entendeu os benefícios para a sociedade mesmo. Eu digo para a sociedade, e eu trago até o meu exemplo para isso. Graças ao esporte, eu conheço o Brasil todo competindo. Graças ao esporte, eu conheço quase o mundo todo competindo. Graças ao esporte, eu coloquei meu nome na história dessa modalidade, me tornando o primeiro e único nadador negro a ganhar a medalha olímpica. Graças ao esporte, eu tenho uma formação acadêmica, né? Eu sou formado em educação física porque, em função dos resultados esportivos, eu fui bolsista na faculdade. E se não fosse isso, dificilmente minha família teria condições de bancar esses estudos. Então, veja quantos benefícios, fora os valores que o esporte traz para o desenvolvimento do cidadão, né? Ou seja, quando você pensa em esporte, você desafoga o sistema de saúde, que eu não lembro, inclusive, a última vez que eu fiquei doente em função da atividade física. Quando você pensa em esporte, você está ajudando o sistema de segurança pública, você está tirando o menino da rua, da ociosidade e do assédio, da marginalidade. E você também trabalha e fomenta muito a educação, os valores do esporte, né? Como respeito, comprometimento, disciplina, enfim, dentre tantos atributos que o esporte traz para a vida do jovem, né? Não somente, ele pode não ser campeão lá no esporte, mas certamente vai ser campeão da vida, né? E às vezes a gente olha muito para o resultado, mas às vezes o resultado dele estar naquele ciclo de amizade ali, que vai criar uma perspectiva de, pô, aquele meu amigo ali era igual a mim e está na faculdade, está trabalhando, montou um negócio. Então, esse ciclo que o esporte traz é muito benéfico e a gente ainda não entendeu o poder do esporte, né? A gente estava conversando também que naquela época, 94, 95, 2000, a gente não falava muito sobre psicologia do esporte, né? Hoje em dia a gente já vê atletas falando sobre a necessidade desse acompanhamento psicológico, né? Me fale um pouco sobre isso, né? Se você teve esse acompanhamento durante seu período profissional, né? E como você vê a importância do psicólogo no esporte aí durante esse processo. Fabiano, eu não posso chamar de acompanhamento, né? Eu tive algumas consultas com os profissionais da psicologia do esporte. Mas lá em 94, 2000? Não, lá já na boca da Olimpíada. Na boca. Então, eu tive algumas participações, mas não era um acompanhamento, né, rotineiro. Não se dava tanta ênfase como você mencionou, e hoje a gente vê uma transformação e uma importância. Hoje a gente viu recentemente, pô, a maior atleta da ginasta sucumbir, né, em função desse desgaste mental, que é a Simone Biles. Ficou não sei quantos, acho que 1 ou 2 anos afastada aí, está retornando agora, mas teve uma crise, né? Ou seja, a maior atleta do mundo daquela modalidade abandonou lá nas Olimpíadas. Sucumbiu, meu irmão. Sucumbiu. Não aguentou a pressão. Michael Phelps foi pelo mesmo caminho. Em determinado momento ele parou, depois ele voltou de novo. A gente viu o Ian Thorpe também pelo mesmo caminho, dentre tantos outros, né? Hoje está se falando muito mais abertamente sobre isso, porque quando se falava em psicologia, já pensava lá, coisa de maluco. Não preciso disso, não. Não. Ou seja, eu, por sorte, e aí é o acaso mesmo,
né? A minha história de vida fez com que eu tivesse uma força mental muito, muito forte. Quando o problema vinha, eu matava aqui no peito e chutava, né? E eu fico imaginando se você tivesse esse suporte, né? De 94 até 2000, o quanto você teria mais força ainda, né? Não, eu tenho certeza que iria me ajudar e muito, né? Eu já tinha uma cabeça boa, mas com o suporte, certamente, minha segurança estaria muito maior. Poxa, imagine você, velho, em 2000, fechar um revezamento olímpico, meu velho. Minha primeira participação em Jogos Olímpicos. Porra, meu irmão, tô fechando o revezamento. E o revezamento na briga para medalha. A gente sabia que primeiro e segundo ia ser bem difícil, que eram duas potências, né? Estados Unidos e Austrália. E, de fato, foi uma briga isolada. A briga era para saber quem ia ficar em primeiro e quem ia ficar em segundo. E a nossa briga era para ganhar o bronze. Inclusive, a gente brigou com 5 outras equipes. Suécia, Alemanha, Rússia e Itália. E a gente, Brasil, né? Então, eram 5 revezamentos para uma medalha. E quando eu pulei, estava em quinto. Imagine a pressão daquilo, velho. Foi minha primeira e única participação em Olimpíada. E a minha primeira participação em competições internacionais aconteceu em 98. Então, foi tudo muito curto. 98 foi minha primeira seleção brasileira. Em 2000, eu estava fechando o revezamento olímpico. Mas aí o momento que você teve essa vivência com um psicólogo, uma psicóloga, foi lá próximo a 2000 ou foi de 98 para 2000? Não, foi lá nos Jogos Olímpicos. Já, lá. Em 98 eu não tive nada, 99 também não, bem pouco, para não ser injusto, e 2000 eram em alguns momentos. Entendi. Né? Mas lá na Olimpíada, de fato, o psicólogo viajou com a delegação. Então a gente era, de fato, acompanhado. Sim. Mas isso a gente não pode chamar de acompanhamento apenas 40 dias, que é o tempo que a gente ficou de aclimatação, de ambiente, conhecer o país e tal, não sei o quê. Mas o psicólogo viajou junto com a gente. Foi legal? Foi importante? Foi. Mas eu acho que a gente não teve, de fato, uma estrutura como é hoje, né? Hoje se fala muito mais abertamente, muito mais claramente sobre a força mental do esporte, né? De alto rendimento, a pressão. Assim é na vida, assim é no seu trabalho, assim é no esporte e assim é na vida. Que recado é que você deixa aí para todo mundo, né? Seja do setor público, seja para o atleta, seja para todo mundo, para essas questões raciais mesmo que nos atravessam? Bom, eu acho que a gente precisa repensar e refletir, principalmente questões estruturais e de abertura de novos polos, né? A gente sabe que a maioria da nossa população, principalmente aqui na Bahia, é negra, aproximadamente 82% da nossa população é negra, e que elas querem ter acesso aos equipamentos, né? Às estruturas públicas. Eu acho que a gente já avançou muito, mas pode avançar muito mais, né? Então, e repensar e não deixar se abater. Uma coisa que eu sempre aprendi na minha trajetória esportiva foi que muitas pessoas duvidaram da minha capacidade pelo fato de eu ser negro. Inclusive, isso está em evidência, porque até os dias de hoje eu sou o único nadador negro do Brasil a ganhar a medalha olímpica. Então, eu sempre, quando chegava, eu era uma novidade, porque nunca teve um negro desafiando os brancos, né? Então, pô, o que é que esse neguinho está fazendo aqui? Como é que esse cara apareceu aqui? E eu ia lá e sempre respondia com resultado. Não adianta ficar reclamando, me lamentando. O fato está aí, vamos discutir. Né? Mas eu não ficava me lamentando para depois buscar alternativas. Não, eu respondia com resultado, com performance. Então, eu penso que essa questão estrutural ainda acontece, essa questão racial ainda acontece, ainda é evidente. A gente vê casos recentes, inclusive, acontecendo cada vez mais forte, não somente no âmbito esportivo, né, mas no âmbito social mesmo. Casos de espancamento, de morte de negros. E é triste ainda ver que, numa altura dessa, ainda possa estar acontecendo casos de racismo tão evidenciados diante de tamanha informação, tecnologia e facilidade de acesso à informação através do celular. E nos dias de hoje ainda está acontecendo. Mas o mais importante é a gente continuar lutando, perseverando e sendo resiliente, buscando nossos resultados e objetivos. Valeu, meu irmão. Valeu, Fabiano.
minha história é uma história real, não é uma história inventada, não é uma história de novela. Imagino que tantos outros jovens devem estar se vendo nesse momento, né? Uhum. Porra, bicho, é a mesma coisa. A minha família é uma família de origem humilde. Eu tive que fazer rifa, irmão, para me manter ao longo desses anos no esporte. Porque às vezes o dinheiro que eu tinha não dava para pagar passagem, eu pegava carona, dormia escondido em alguns hotéis porque eu não tinha dinheiro para hospedagem. Dormia escondido nos Dormia porque eu não tinha dinheiro, irmão. Ou o dinheiro dava para passagem ou o dinheiro dava para hospedagem. Aí eu pagava passagem e dormia escondido lá nos hotéis. Ou às vezes o dinheiro dava para o hotel e não dava para passagem, eu pegava carona. Entendi. E assim eu fui me virando, porque infelizmente a gente costuma olhar só para o resultado, mas a gente não costuma olhar para o caminho, para o trajeto. Parece fácil ganhar a medalha olímpica ou qualquer outra medalha, mas a gente tem que entender o trajeto que se faz, que percorre para chegar até lá. O quanto que eu abri mão da minha vida para poder me tornar um cara campeão. Eu cheguei a treinar 3 vezes por dia, parceiro. Eu treinava de madrugada, treinava meio-dia e treinava fim da tarde. Pronto, era nesse tempo lá que eu comecei a te conhecer. Pronto, exatamente, nessa rotina, exatamente. Então, eu cheguei a treinar 3 vezes por dia, eu treinava de domingo a domingo. Eu pegava ônibus, saía de Itapuã para ir até a antiga Fonte Nova, onde eu treinei por muitos anos. Né? Então, olha quanta coisa eu tive que fazer, meu irmão, para poder me manter dentro do esporte. E às vezes a gente só olha e só analisa o resultado. E diante de toda a realidade que eu trouxe para você aqui, e não é me lamentando, não, é externado com tamanha disparidade, principalmente com as grandes potências, né? Está se aproximando os Jogos Olímpicos aqui de Paris, né? Sim, sim. E eu queria que o povo brasileiro vibrasse, mesmo o cara ficando em quarto, que a gente não valoriza, nem o quarto colocado. Quarto, porra, que cara Zé Ruela, né? Às vezes a gente pensa isso. E não imagina o sacrifício que o cara é quarto do mundo, meu irmão. Isso tem que ser valorizado. E diante dessa realidade que eu trouxe aqui, a gente tem que enaltecer. Para mim, todos os atletas que estão lá nos representando, todos eles são super-heróis. Diante dessa dificuldade que existe de apoio, de incentivo, de estrutura, todos eles são super-heróis. E a gente tem que reverenciar. Na Olimpíada passada, a gente viu aquele do arremesso aqui de peso que treinava, na época até lá da pandemia, treinava num terreno baldio, sim, pô. Sim. Então, olhe tantas outras histórias, como eu falei, do Ítalo Ferreira, dentre tantos, velho. Então, eu acho que a gente desperdiça muito talento. O Brasil é um excelente celeiro de atletas de diversas modalidades. Aqui na Bahia, a gente olha quantos atletas do boxe a gente revela. A gente não, né? Eu estou sendo até injusto. O Dória revela. Que o cara é uma fera. Né? Mas quantos atletas do boxe, toda a Olimpíada tem um baiano, velho. Pelo menos um. É uma fábrica, né? É uma fábrica. A gente vê o Isaquias, baiano, mas teve que ir para outros estados, porque a estrutura aqui não é condizente com o potencial que o cara tinha. Isaquias é baiano, pô. Ana Marcela já saiu daqui há muitos anos, né? Medalhista olímpica, medalhista de ouro olímpica, já está no Rio, São Paulo, aí não sei há quantos anos, mais de 10 anos fora. Alain do Carmo, nosso amigo também, que representou brilhantemente o nosso país em diversas competições também, já está há muito tempo morando fora. Recentemente a gente vê uma comoção aqui no país, torcendo para o Davi ganhar o Big Brother, por exemplo. Pô, eu achei massa que ele ganhou, mas às vezes a gente torce para um cara que a gente não conhece, mas aqueles que têm uma representatividade muito maior, muito mais forte, a gente não torce, né? Para o nosso amigo que abre um comércio, que empreende, que tem sucesso, esse cara aí tá nossos fazendo familiares também, né? Você entendeu, bicho? Então a gente, às vezes, torce para um desconhecido, mas não torce para o nosso amigo, velho. E é isso que me incomoda às vezes. Eu acho que o esporte é uma grande ferramenta e que a gente explora da forma errada, né? Pode ser muito melhor explorado e, assim, a gente tem uma sociedade, aí eu digo sociedade mesmo, muito mais desenvolvida.